Vamos ver se vai pegar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos, gente, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam confortáveis, que vocês estejam bem. Qualquer coisa que precisarem é só nos solicitar. Tem banheirinho lá embaixo, tem água, café, cobertinha. Fiquem bem felizes e bem à vontade, tá? Fico muito feliz que vocês estejam aqui no dia de hoje. A gente é um centro teológico de Umbanda. Quem já foi, nunca foi num centro de Umbanda antes? Alguém? É novidade? Não. Todo mundo já foi inaugurado? Então sejam muito bem-vindos. Aqui é um centro teológico de Umbanda. A gente vai fazer sempre uma pacificação, uma homilia antes, para o trabalho do florescimento da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito. E a gente vai falar um pouco sobre o único mestre que rege esse planeta Terra, que hoje a gente chama de Gaia, e que é o nosso mestre que está lá no alto, que é Jesus Cristo. Nós somos cristãos brasileiros, né? A nossa religião de Umbanda, porque a gente tem o Evangelho como base, Cristo como mestre. Então, nada que fuja aos ensinamentos do Cristo é religião de Umbanda. O nome da religião de Umbanda significa a Umbanda, que significa Deus conosco, Deus com a banda. Esse é o significado da palavra Umbanda. Então, nada que seja fora de Deus conosco, da banda de Deus, é Umbanda, tá? Então, a gente vai fazer antes da nossa homilia, dos nossos cânticos e da nossa palavra fraterna do dia de hoje, uma pacificação. Depois a gente faz os cânticos e depois a gente faz uma elucidação. E o que a gente vem trazendo na elucidação do mês de maio, né? A gente sempre vai falar das consciências orixás, que são, ou vai falar sobre o Evangelho, ou sobre as consciências orixás. As consciências orixás são, o significado é Ori, topo da cabeça, Xá acima dela. Então são consciências divinas, prisma de Deus. Então a gente sempre vai falar de uma consciência orixá, que é como se fosse um minuto de sabedoria. A gente vai beber de uma fonte lúcida, que é a consciência orixá, porque a religião de Umbanda acredita que o orixá está em tudo. O orixá está no Lucas, ele está em mim, ele está nessa natureza, porque tudo é imagem e semelhança e criação divina. Então Deus é a onipresença, a onipotência e a onisciência, permanente em todas as coisas. Então a gente vai falar sobre a consciência orixá, vai ler uma parte do Evangelho e vai florescer um pouco do nosso mês de maio, porque o que eu procuro fazer e nós procuramos fazer enquanto corrente? Trazer não só a comemoração terrena, mas para o axé, que a gente chama de axé terreno, para o axé divino. Então o que o mês de maio contempla? O mês de maio contempla amanhã, o Dia das Mães, que somos todas nós, todas as mães e Marias do mundo. E na semana passada nós falamos sobre a consciência da maior mãe que veio em terra, que chama Maria. Então nós falamos de Mãe Maria, que foi a nossa homilia da semana passada. E nessa semana, como teremos trabalho mediúnico, falaremos da consciência dos pretos velhos, que são sincretizados no dia 13 de maio, que também é o dia da abolição da escravatura. Então a gente vai também pegar nossa irmã aqui, nossa fonte de história pura e divina, e vai falar um pouquinho sobre o significado do 13 de maio, para entender por que os pretos velhos são, né, comemorados, são agraciados nessa data. Mas mais que uma data, porque a espiritualidade não se apega a data, a espaço-tempo, a nada disso, né? Isso são tudo formalidades mundanas, mas para que a gente entenda o que aconteceu nesse Brasil, né? No 13 de maio. E aí ela vai falar um pouquinho para nós. Mas aí agora, antes de falar um pouco da nossa palavra fraterna de hoje, eu vou passar aqui a vez para o meu irmão Diogo, aí você bota lá para você aparecer mais bonitinho, puxa para você, que vai fazer a nossa pacificação de hoje. Bom, vamos fechar nossos olhos.
Vamos fazer a primeira inspiração, fundo. Quando soltar agora, imagina, sente a terra, o gramado em seus pés, alivia os ombros, inspira. Agora, alivia o tronco, e alivia as pernas, bem relaxado. Deixa a atenção toda aí. Inspira novamente. E agora, nessa próxima inspiração, vocês vão se imaginar em frente a um tecido branco e preto, a balançar com o vento. E ao ultrapassar esse tecido, vocês vão estar num monte, com um pôr do sol, onde o amarelo do pôr do sol irradia cada vez mais o verde da mata. E à frente de vocês estão vendo agora, vão ver, imaginar uma escrivaninha com uma caneta e um papel. Como hoje estamos falando dos nossos pretos velhos, eles são muito ricos em amor, perdão. Então, a cada respiração profunda que você for fazer e expirar, escreva nesse papel toda a angústia, mágoa, sentimentos ruins que você está sentindo agora. Vamos sentir o coração leve, a alma leve, a mente leve. Escrito agora, todas as palavras que gostaríamos de falar, botar para fora, tirar do peso da nossa alma, nosso coração. Vamos dobrar esse papel e na primeira face da dobra vamos escrever perdão. Deixando a escrivania agora de lado, respirando fundo, com calma, sentindo a terra em seus pés, tentando imaginar a brisa em seu rosto. Vamos deixar esse papel nessa escrivania para que o bem e aquela palavra perdão concretize todo o amor e perdão a nós mesmos e aqueles que nós magoamos. Quando abrir os olhos com calma, respirando devagar. Podemos? Então vamos seguir nos cantos litúrgicos, que é o canto que a gente faz para desmagnetizar a nossa laringe, a nossa mente, que está aí no folhetinho de vocês, para que vocês leiam, para que a gente inicie a nossa homilia. Então a gente aqui na religião de Umbanda, a gente estica as mãos, porque quando a gente canta para Deus, a gente canta olhando para as mãos, que é a nossa imagem e semelhança, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então a gente acompanha os folhetos e vai cantando bem devagarinho e pausadamente. Deus, Tu és a luz, Tu és a sombra, Tu és tudo que vai e vem do nada. Deus, eu Te vejo no céu, no mar, no fogo e na mata. Olorum, Olorum, salve o Pai de todos, Olorum. Aqui Ele está,
Ele vem para amparar nosso congá. Deus, tu és a luz, tu és a sombra, tu és tudo que vai e vem do nada. Deus, eu te vejo no céu, no mar, no fogo e na mata. Olorum, Olorum, salve o Pai de todos, Olorum. Aqui ele está, ele vem para amparar nosso congá. A Umbanda, meu Pai, é luz, divina nossa ceia com Jesus. A Umbanda, meu Pai, é luz, divina nossa ceia com Jesus. Umbanda, meu Pai, é luz, divina nossa ceia com Jesus. A Umbanda, meu Pai, é luz, divina nossa ceia com Jesus. Foi Jesus quem mandou, quando Exu chegar, uma chuva de pétalas para Exu trabalhar. Foi Jesus quem mandou, quando Exu chegar, uma chuva de pétalas para Exu trabalhar. São João Batista, aí vem minha gente, vem chegando com o povo do Oriente. Salve todo o povo cor-de-rosa, salve a fé, salve a caridade, salve todo o povo de Umbanda. São João Batista, aí vem minha gente, vem chegando com o povo do Oriente. Salve todo o povo cor-de-rosa, salve a fé, salve a caridade, salve todo o povo de Umbanda. Eles são 3 caboclos, caboclos do Jacutá. Eles giram noite e dia, até o dia clarear. 7 com mais 7, com mais 7, 21. Salvamos dos 3 setes, todos 3 de 1 a 1. 7 montanhas gira, quando a noite lá chegar. Seu irmão 7 lagoas, quando o dia clarear. E ao romper da aurora, até alta madrugada, gira o caboclo nas 7 encruzilhadas. Chegou, 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 com Deus chegou, chegou, o caboclo das 7 encruzilhadas. Chegou, 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 com Deus chegou, chegou, o caboclo das 7 encruzilhadas. 7 encruzilhadas em seu terreiro, e Ogum em toda gira. 7 encruzilhadas em seu terreiro, e Ogum em toda gira. Ogum de lei, orixá de lei,
Salve a coroa de Ogum de Lei, Ogum de Lei, Ogum de Nagô. Ele vem com a justiça Xangô, ele traz Yansan e Iemanjá. Ele vem com Oxóssi das matas, ele traz o amor de Oxalá. Ogum, vencedor de demandas, estrela, clareou sua banda. Na sua aldeia ele é caboclo. Ogum, arranca toco. Eu vi o sol raiar, eu vi estrela brilhar. Eu vi o sol raiar, eu vi estrela brilhar. Eu vi Ogum das matas caminhando à beira-mar. Eu vi Ogum das matas caminhando à beira-mar. Ogum que abalou as estrelas, que abalou as areias e as ondas do mar. Ogum, Ogum que abalou as estrelas, que abalou as areias e as ondas do mar. Ogum, Ogum, a hora é boa. Ogum, a hora é boa. Abre os meus caminhos, firme esse congar. Ogum, Ogum, a hora é boa. Ogum, a hora é boa. Abre os meus caminhos, firme esse congar. Ogum. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Então sejam bem-vindos à nossa noite. Tá direitinho, né? A gente vai falar um pouquinho de as excelências de Jesus Cristo. Antes da gente falar do Preto Velho, né? Como eu estava perguntando se alguém já tinha vindo no terreiro de Umbanda, que é um pouquinho diferente, mas a forma de trabalho, de amparo, existem duas maneiras. O passe magnético, né? Que é o passe onde o encarnado trabalha sobre o encarnado, né? Que a gente escuta popularmente como passe espírita, né? A gente ouve essa... E o passe mediúnico, ou medianímico, né? Mediar o ânimos. O ânimos, os animados, somos nós, que somos os encarnados, que mediamos através daqueles mais sábios algum amparo, algum auxílio, alguma conversa fraterna. Então, por isso, o fenômeno medianímico, né? Ou mediúnico. E hoje é um dia de trabalho medianímico, onde esses espíritos, né, mais sábios, mais anciãos, né, porque Preto Velho significa para nós a energia da ancestralidade, da sabedoria, como o irmão falou, do perdão, né? São exímios trabalhadores de perdão, de sabedoria, de resiliência íntima, de trabalho interno sobre as nossas dificuldades. Porque quanto tempo a gente fica na Terra e alguém fez uma situação Y para a gente e a gente leva anos para perdoar aquela situação, ou esquecer, ou vem sempre ver aquela pessoa estagnada naquela situação, que é a consciência orixá que nós vamos falar de hoje, que é Pai Omilaré, que é quando a gente tem uma estagnação na nossa memória e que a gente não deixa aquela pessoa fluida. Como assim? Ah, a tia me chateou ontem, fez alguma coisa para mim, e aí passou um mês, eu continuo com o olhar lembrando ela do que ela fez para mim. Mas como nós não somos todos aqui terrenos pacíficos a erro, quem não erre, Jesus falava, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Então a gente estagna o outro irmão, a outra situação, no espaço e tempo daquela situação, e a gente não consegue pranar o perdão para ela, não consegue ver ela nova de novo. Né? Por exemplo, a gente não é o mesmo que era ontem. A gente amadurece, a gente cresce, a gente modifica. Porque toda e qualquer espiritualidade que a gente venha buscar, seja ela em qual via for, se não for para tornar a gente um ser humano, uma alma melhor e mais lúcida, não serve. Esse é o fundamento de qualquer religiosidade, te tornar um ser melhor, te tornar-te um espírito mais puro, né?
dentro das tuas próprias dificuldades. E quantas vezes a gente passa encarnações e encarnações obstaculizado no mesmo erro, falhando da mesma forma, fazendo as mesmas causalidades. Então, esses irmãos que vão vir em terra hoje são exímios trabalhadores em cura, em conversa, né? A gente brinca, né? Os umbandistas, que são os psicólogos do astral. Exímios esclarecedores da mentalidade humana, que é muito suja, digamos assim, conturbada, né? Desequilibrada. Então, hoje nós vamos trabalhar com aqueles que são exímios na clareza psíquica, emocional e do nosso corpo físico, que vê lá as dores internas da nossa alma. Então, como eles trabalham para o único médium, como a gente brinca, o maior médium, né? Na tenda mirim é isso, o médium supremo, que é aquele lá, Jesus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas testemunhos e excelências de Jesus, e depois a gente vai passar a palavra para a irmã, para que ela fale um pouco sobre a elucidação dos pretos velhos e do 13 de maio, como a gente estava falando aqui. Então, a gente vai ler sobre os 21 testemunhos de Jesus Cristo. A gente vai ler não todos, mas alguns importantes. Vamos ressaltar alguns, tá? E aí, a gente vai ler Evangelho, como a gente adora, de João, porque o mentor da nossa casa é Pai João. São João, que foi um frei, né? Frei João. Lembra que a espiritualidade, ela não é apegada à ambiência. Quem são apegados à ambiência são os humanos, né? Então, o espírito, ele é imortal, ele é livre, e todos aqueles que trabalham para o Cristo serão bem-vindos em todos os lugares. Então, o espírito benevolente vai estar na Igreja Católica, o espírito benevolente vai estar na Igreja Evangélica, o espírito benevolente vai estar no Centro Budista, e um espírito benevolente vai estar aqui no Centro de Umbanda. Por quê? Porque todos eles trabalham sem distinção para o Cristo. Então, todo e qualquer lugar que estiver trabalhando para o Cristo, eles lá estarão, como trabalhadores e tarefeiros que são. Então, a gente vai ler São João 10, 30, 38. E ele diz: eu e o Pai somos um, e o Pai está em mim, e eu estou no Pai. E aí, o que Jesus fala quando ele fala nisso, né? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. É como a gente fala. Se a gente não entende que a divindade de Cristo e Jesus morreu, né? Que ele não morreu, ele mostrou para nós a imortalidade da alma, do espírito, quando ele ressuscita no terceiro dia, e todos os veem. Não é assim? Não foi assim que aconteceu? Então ele quer dizer, eu estou em Deus e Deus está em mim, ou seja, Deus está dentro da gente. A gente não pode esperar uma salvação que vai vir de fora. Essa salvação, ela não vem de fora, ela vem através da transmutação dos nossos atos, das nossas atitudes. A gente vai mudando até que a gente cresça, evolua, transcenda, e um dia seja um espírito como os pretos velhos, que venham em transcendência trabalhar por amor e fraternidade a nós que somos enfermos, porque nós que estamos aqui somos enfermos. Então a gente vai causar e receber transcendência desses irmãos. Então isso que quer dizer essa palavra. Vamos ler mais um também de João, vamos ler 3 de João. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? É João, esse é 14, 10, 12, tá? Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim fará também obras maiores ou iguais às que eu faço, ou outras maiores fará. E aí é como eu sempre brinco com ele, né? Jesus cuspiu no chão, magnetizou e curou. Curava cegos, leprosos, né? Paralíticos, a gente lê isso na Bíblia. E a gente, através do magnetismo, se a gente tem a fé que a gente pode fazer a obra, como ele falou, que a gente é aparelho da obra maior, a gente consegue grandes feitos. Não porque somos maravilhosos, não tem nada a ver com isso.
É porque a gente crê com confiança, como Jesus fala aqui, que nós somos capazes, através da nossa fé, de curar um corpo, uma alma, uma mente. E aí a gente que está aqui desse lado vê os benefícios do magnetismo, né? Aplicações e aplicações, porque a gente tem fé que a gente pode causar algum benefício, que a gente vai causar algum benefício, porque a gente crê naquele que é maior que nós somos interlocutores desse maior. Então, aí nos move esse movimento. E aí isso está aqui no Evangelho de João. E agora o 3. São João 17, 16, 23. A oração sacerdotal de Jesus. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santificai-nos a verdade, e a tua palavra será verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E em favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio de tua palavra, a fim de que todos sejamos um, e tu és como Pai em mim e eu em ti. E também sejam eles em nós, para que o mundo creia em tu e que tu me enviaste. E eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam aperfeiçoados na unidade, e para que o mundo conheça o que tu me enviaste, e o amaste como também amaste a mim. Então, esses 3 aqui são extensões de uma mesma mensagem, né? Esses 3 primeiros que eu li de João. E é isso, e ele fala aqui exatamente essa palavra, que se a gente veio enviado ao mundo, ou seja, se a gente está aqui encarnado, e ele veio com uma missão, né, pelo Pai, nós também viemos com uma missão, né? Nem que seja encarnatória ou expurgatória, já que nós estamos aqui nas provas de expiação. Olha lá o Eduardo, salve ela, meu pai. Salve, Tata. E aí a gente também veio com uma missão, que é, se a gente crê no Pai, se a gente crê que a gente tendo fé, a gente pode fazer a modificação, e isso a gente vê enquanto praticante, né? Quando a gente começa a sair do vagueante, querer ser um aspirante a praticante, a gente começa a tirar a nossa família da inércia, né? Porque a gente não pede muito, a gente pede, o que a gente pede é tão pouco, e o que Cristo pedia é tão pouco. Faz uma prece antes de dormir, agradece pela vida do teu filho antes de comer bolo, guaraná. Eu sempre uso esse exemplo, porque as pessoas fazem festa, aniversário, come bolo, come guaraná, bebe o dia inteiro e não fez uma reza pela vida da criança. Não faz sentido. Não faz o menor sentido isso. Então, o que Cristo pede para a gente é que a gente tenha a graça genuína. E o que é a graça genuína? É uma graça íntima. É onde eu olho meu irmão, vejo Jesus nele e fico extremamente feliz. Onde eu olho e vejo Cristo no meu filho e fico extremamente feliz. Onde eu olho e vejo Jesus no meu marido e fico extremamente feliz. Por isso que quando a gente fala de amor ágape, né, amor na terra, e semana passada eu falei de Maria, o que se aproxima mais na nossa vã ignorância da compreensão de amor divino é um amor de mãe. E mesmo assim, nós, essas mães aqui, estamos ainda muito aquém de um amor. A gente não sabe amar, a gente está ensaiando. Porque o nosso amor é condicional, a preferência e a aversão. Se o outro faz o que eu quero, o que eu gosto, eu trago para mim. Se o outro não faz o que eu não quero, eu jogo ele longe. E não era assim que Jesus fazia. Ele, inclusive, falava, eu vim para tratar os doentes. Quando o soldado romano vai lá na casa dele e pede para ele curar o filho à distância e diz, mas você tem o poder da palavra. Ele diz, a tua fé vai curar teu filho. E ele chega na casa dele e o filho dele está curado. E aquele era um soldado romano. E os 12 apóstolos, na ignorância, dizeram, mas você vai ajudar o romano? Porque eles não aceitavam. Por quê? Porque havia uma grande ignorância ali. E Jesus dizia assim, é exatamente os romanos que eu quero. Porque são esses que estão sedentos de amor, afeto, carinho, perdão. E quantas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia?
Se o parente me disse algo, eu passo o dia inteiro sem falar com ele. Fico de cara torta. Então, se dentro de casa a gente não pratica Cristo, que dirá no mundo? Com aqueles que vieram com laço consanguíneo. Muitas vezes, de forma, né, só a gente ler as leituras de Chico Xavier compulsória, ou seja, obrigada, vão conviver para poder se resolver. Vem daquela família que não é à toa, que a gente chama de grupo karma. Se a gente não consegue ter um pouco de afetividade, carinho e amor dentro da nossa casa, e a gente está bem longe. Porque se a gente não consegue fazer no primeiro lugar, que é nosso lar, a gente nem um pouco vai fazer fora. A gente começa a reforma íntima assim. Dentro, aqui, ó, o primeiro armário que tem que ser limpo, esse aqui. Para que a gente consiga passar um pouco para o meio que a gente convive, que aí é a segunda parte, a nossa casa. E aí depois a gente consegue estender um pouco mais para o universo. Mas primeiro a gente tem que sair do que a gente chama do nosso autocentramento, do nosso umbigo, né? Onde eu só amo aqueles que me agradam ou trazem coisas que são a minha preferência, e eu refrato aqueles que não me agradam, que não fazem o que eu gosto, não fazem o que eu quero. E quando a gente é contrito com a imagem e semelhança de Jesus, pouco importa o dentro e fora. Porque o fora não altera o que está dentro. Só que não é assim que a gente faz. A gente se desregula no mundo o dia inteiro. Quantos dias você acorda? Ai, que dia lindo. Deu 10 minutos, já está gritando no sinal. Chegou, tá estressado. Pronto, acabou. Acabou a santidade ali. Por quê? Porque o fora tem um poder avassalador de nos alterar. Por quê? Porque nós somos estáveis e adoecidos. E esse é o convite de Jesus. O Pai está em mim, ou seja, eu tenho o poder de me santificar, ou seja, de me manter minimamente bem. E aí a gente lê a Bíblia várias vezes e não entende do que ele fala. Fazemos compreensões muito rasas da palavra de Cristo. E o que a gente busca aqui é a reforma íntima, e a reforma íntima não está na superfície. Não está em viver uma vida onde a gente acha que a vida é beber, comer, pagar boleto, passar raiva e desencarnar. Seria uma vida muito, muito, muito medíocre, para usar assim uma palavra mínima. A gente não veio aqui para isso. A gente veio aqui para fortalecer o espírito e aprender na matéria aquilo que a gente não aprende desencarnado, com as próprias experiências. Porque todos nós teremos o bilhete. Todos nós que estamos aqui neste dia vamos desencarnar. Todo mundo tem o bilhete da volta, só não sabe quando. Então aqui não é a passagem, a vida real não é aqui. Aqui é só experiência. A vida é na imortalidade do espírito, né? A vida é na imortalidade da alma. E aqui, encarnados, a gente faz o aprendizado. Com aquele grupo karma que hoje é meu filho, meu marido, meu irmão. Com aquele grupo karma do meu trabalho, que um dia foi aquela pessoa em que realmente eu não tive uma boa encarnação. E aí vai lá, o encarnatório bota aquelas pessoas novamente juntas no mesmo local para desenvolver um papel. Tudo isso não é à toa. Não tem isso. Não tem, foi o acaso. Para a espiritualidade não tem acaso. É tudo muito límpido, muito organizado, muito... E aí, às vezes, a gente fala, mas gente, por que eu estou passando por isso, né? E os espíritos sempre falam para nós: nós vamos dar o que você precisa para o seu crescimento, não o que você quer. Porque o que você quer é o que você acha que você está entendendo agora que é bom. E o que você acha que é bom nem sempre, e geralmente, não é o que você precisa para o seu crescimento espiritual. E aí a gente passa o dia, a vida, a encarnação, os meses na ladainha. Um eterno reclamador, né? Mas por quê? E não avalia em nada as provas e expiações que a gente passa. O que eu estou aprendendo com essa experiência? O que nessa experiência eu vou maturar o meu espírito? O que eu ainda não entendi?
Porque se você pode pegar por carreira, se uma experiência, uma situação, ela se repete ciclicamente na tua vida, você não aprendeu ainda alguma coisa. E o dia que você parar e olhar a situação e trazê-la para você e dizer assim, tá, eu não estou entendendo alguma coisa aqui, vou ter que aprender alguma coisa com essa experiência. Aí você aprende e não se repete mais. Porque a lição vai sendo dada dia após dia, até que você faça absorção, né? O Chico Xavier falava que a Terra é o educandário da alma. Emmanuel, né? Através das psicografias de Chico, eu achava essa frase linda, que a Terra é o educandário do espírito. Então, se a gente está no educandário, a gente vai ficar repetindo de ano, perdendo matéria. Não vamos magnetizar o nosso melhor para o outro, para a nossa família. Por que a gente sempre tem que dar o nosso mínimo, ao invés de dar o nosso melhor? Se tudo que a gente tem é a experiência. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Eu vou ler só a primeira fase de Paio Milaré, que foi o que eu disse para vocês, que é a expressão divina que surge frente ao condicionamento pelos referenciais de hábitos, que é isso, é aquela explicação que eu dei bem resumido para deixar a irmã Joyce falar, que é quando a gente vai estagnar a pessoa e referenciar ela através do nosso vício, do nosso olhar. Essa é uma consciência orixá que trabalha sobre isso. Eu estagnei aquela pessoa, tá pegando chuva? Eu estagnei aquela pessoa no meu espaço, no meu tempo, no meu entendimento de bom ou ruim, de certo ou errado, de bom ou mal. E ali eu congelei aquela pessoa. Mas aquela pessoa, ela está estagnada dentro do meu vício. Porque o vício de hábito da visão é meu. E aí eu tenho que trabalhar para desconstruir esse conjunto de vícios e hábitos. Tá? E agora a gente vai passar aqui para a irmã Joyce, que vai falar um pouquinho sobre o 13 de maio, sobre a energia dos pretos velhos. Tá um pouco chuvoso aqui, se estiver oscilando, você já sabe. Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje a mãe Raiane me convidou, né, para na nossa gira de axé falar, como ela já disse, sobre o 13 de maio de 1888, que é a data que a gente tem a assinatura da Lei Áurea, onde legalmente, oficialmente, coloca fim na escravidão do Brasil. Aqui na casa, né, nós como médios aprendemos que espiritualidade e consciência andam sempre de mãos dadas, e por isso que se faz importante, né, relembrar e conversar sobre essa data no mês de maio, em especial hoje, por ser uma gira de preto velho. Por aproximadamente 400 anos, os nossos ancestrais foram retirados da sua morada no continente africano, trazidos para trabalhar de forma compulsória no Brasil. É um regime muito violento, forçado, de escravidão. Um dos regimes de trabalho mais desumanos de toda a nossa história. É importante a gente ter consciência que, apesar de todos os abusos sofridos por esses homens e mulheres, eles sempre resistiram, sempre teve resistência. E muitas vezes a resistência começava já na viagem, no translado da África até as colônias da América. Muitos não, obviamente, né, desgostosos da condição de serem escravos, quando já eram capturados para serem vendidos, já eram maltratados, já eram torturados, perdiam seus nomes, as suas famílias. E muitos se rebelavam se jogando ao mar antes mesmo de pisar em terra firme. E é por isso, inclusive, que nessa época já os navios negreiros eles eram conhecidos como navios tumbeiros, de tumba mesmo, que a viagem já era muito sacrificante e muitos em rebelião ficavam em alto mar, não baixavam a cabeça e não queriam ser escravos nas colônias. E na nossa religião a gente conhece, né, o mar como Calunga Grande. Como Calunga Grande, né? É uma energia de um grande cemitério. Então, aos que aqui chegaram, né, em terra firme, eles também não baixaram a cabeça. Eles lutaram, eles formaram quilombos e usaram de muito secretismo para tentar manter viva
as suas histórias, as suas tradições, as suas raízes, né? Juntando a cultura europeia com a cultura deles, para que de alguma forma eles ainda preservassem as suas identidades. Tá? Então esses homens e mulheres, apesar de toda a crueldade, eles sempre resistiram, foram resilientes. Eles se reinventaram, resistiram e conseguiram sobreviver a um regime de trabalho tão cruel, né? A gente tem algumas vertentes na história que indica que a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel teria sido um grande ato de benevolência, né? Como se fosse uma grande bondade para com os escravos, e que a partir dali a vida deles teria mudado da água para o vinho, ficado perfeita só por ter conseguido a liberdade. Mas é importante a gente entender, né, que algumas situações, né, naquele período histórico, somados, levaram a essa assinatura da Lei Áurea, né? A primeira delas é que o movimento negro ficava cada vez mais organizado. Os quilombos formavam verdadeiras cidades que eram contra aquele sistema, né, explorador e escravocrata. E os escravos também estavam começando a fazer rebeliões em grandes cidades, como, por exemplo, a Revolta dos Malês, em Salvador. E a sociedade ficou preocupada. A sociedade ela não queria receber na mesma moeda que ela pagava os negros, porque sim, eles respondiam com violência à violência que eles enfrentavam todo dia. Então começou a se pensar medidas, né, para eles conseguirem sair da escravidão, que seria comprar sua carta de alforria, mas mesmo assim não era tão simples, né, não era barato e não eram todos que conseguiam. O segundo fator é que o mundo estava começando a mudar pouco a pouco. Os ideais da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade, estavam envolvendo grandes políticos, filósofos. Os próprios europeus estavam lutando contra a opressão das suas monarquias e obrigavam esses países a abolir a escravidão nas colônias da América também. E aqui no Brasil a gente também teve um movimento de políticos, né, de pessoas abastadas, que eram contra o regime escravocrata. Apesar desses dois fatores, infelizmente, o terceiro foi o crucial para acabar com a escravidão. Não foi nem o movimento negro se organizando e nem a mudança de mentalidade do mundo. Foi justamente porque o sistema, né, de escravidão ele começou a cair em desuso. A Inglaterra, que era a grande nação, a nação poderosa daquela época, já era industrializada e ela queria aumentar o seu mercado consumidor. Então, economicamente, para ela, não era mais viável, não era interessante, não era lucrativo ter tráfico de escravo e se manter escravo. Porque se o escravo ele não poderia nem ter um nome, quem dirá receber um salário, né? Lembramos aqui que os donos de escravos, os escravos eram verdadeiros objetos. Então, ela queria aumentar seu mercado consumidor e obrigava aos países europeus a fazer a abolição das suas colônias. Senão, eram feitas sanções econômicas. Mais ou menos como a gente está vendo hoje em dia na política internacional, nada mudou. A história ela é sempre cíclica. E naquela época, os países não tinham como falar, não vou aceitar isso. E eles começaram a abolir a escravidão de forma compulsória por conta dessa obrigatoriedade da Inglaterra. Tá? No Brasil, o que aconteceu? Os grandes políticos, os grandes fazendeiros, mineradores, começaram a pensar num projeto de abolição de escravidão lento e gradual. Por isso que a gente teve algumas leis antes para tapar o sol com a peneira, como a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, que de fato não beneficiava assim tanto os negros. Dava liberdade para alguns, mas era uma liberdade muito limitada, né? Porque eles queriam ver o lucro deles. Eles não queriam perder a mão de obra deles do nada, né? Até que finalmente a Inglaterra apertou e a princesa Isabel, né, então governante, teve que assinar a Lei Áurea. Então a gente percebe que a abolição da escravidão ela não foi um presente, né? Ela é fruto do tempo e dos lucros daquele tempo, né? E ela não foi uma medida social, ela foi uma medida econômica justamente para beneficiar a alta camada da sociedade, as pessoas mais ricas. E aí disso a gente tira, né? A gente percebe
que quando a abolição foi feita, né, quando acabou a escravidão no Brasil, não teve nenhuma medida para inserir essa população na sociedade. Eles não tinham trabalho, eles não tinham direito à escola, eles não tinham terra para plantar e para morar, não tinham casa na cidade. Então a população negra, ela começou a viver à margem da sociedade, fazendo serviços que o resto da população não queria, tá? E vivendo ainda em extrema pobreza. Então, apesar da liberdade concedida, a vida ainda era muito precária, né? Atualmente, né, já esse ano fazem 137 anos do fim da escravidão negra no Brasil, mas a gente ainda consegue perceber que essas correntes, né, ainda marcam, né, e ainda aprisionam, não mais os corpos, literalmente, mas a estrutura da nossa sociedade, né? Apesar de, no Brasil, a maioria da população ser composta de pessoas negras que hoje, nas pesquisas oficiais, se reconhecem como negros, têm orgulho cada vez mais de falar que são negras, a gente percebe que é justamente essa camada da sociedade que tem menos acesso a melhores qualidades de vida. Então, o racismo, ele ainda existe, a desigualdade ainda é muito pesada. E é por isso que a gente precisa sempre conversar e lembrar, a gente precisa ter consciência. Consciência de quê? Consciência que nós somos iguais. Consciência que não é o nosso tom da pele, não é o nosso nível social que faz eu ser melhor ou pior que o outro. Nós somos iguais. Consciência que esses quase 4 milhões de pessoas, né, de seres humanos que foram violentados, obrigados a sair da onde moravam, perderam suas famílias e aqui povoaram o Brasil trabalhando para outras pessoas, 4 milhões de pessoas fazem sim parte de cada brasileiro que a gente é hoje. Consciência que é a nossa ancestralidade, consciência da nossa memória, tá? E é por isso que hoje a gente veio conversar, porque a resistência continua, né? É uma luta diária e a gente precisa ter consciência dos nossos atos do dia a dia, justamente para não repetir o passado, né? Ter os olhos do passado no presente e ter a melhor postura possível diante de tudo isso. Os pretos velhos, né, com toda a sua luz, com toda a sua fala amorosa, calma, sábia, com as suas rezas que nos abençoam, eles nos lembram e nos ensinam. Eles viveram a dor, mas eles não são ódio. Eles são amor e cura. Eles transcenderam. Isso mesmo. Certeza. E eles voltam para nos amparar, justamente para guiar os nossos caminhos, né, rumo a essa resiliência, a essa dignidade, a nossa igualdade e a paz. Eu vou fechar minha fala com um trechinho de um ponto que os guias da casa fizeram questão da gente aprender, né? Que é Esperança para o Novo Amanhecer. Ecoou um canto forte na senzala. Ecoou um canto forte na senzala. Negro canta, negro dança. Liberdade fez valer. Não existe sofrimento, não existe mais chibata. Só existe a esperança de um novo amanhecer. Que exista sempre fé, força e sabedoria ancestral entre nós. Tá? Muita gratidão e axé, gratidão pela escuta. Amém. Muito obrigada por esse florescimento da nossa mente. Vamos ler agora os nomes. Quem quiser botar um nome aí para oração, a gente agradece. Pode botar esse aqui embaixo para mim. Muito obrigada. Pode ser. Esse é o de hoje. Então a gente vai ler os nomes que estão aqui para as orações. Pode ler, pode começar do nosso, a gente entra também depois. A gente vai rezando vários Pai Nossos até que os nomes se acabem, tá? Para que a gente vá para os nossos
amparos mediúnicos. Aos irmãos, uma boa noite, fiquem com Deus, estejam em Deus e até a próxima. Vamos ao Pai Nosso. Quem quiser colocar água fluidificada, fique à vontade, coloque aí para que seja imantada pelos guias espirituais que também visitam as casinhas de vocês. Pode ir. Pai Nosso, Nora Maria do Carmo Areias, Joyce Carla Alves de Carvalho, Diogo Felipe do Carmo Areias, Rayane Albuquerque Tonelli, assim na terra como no céu. Ama Fernanda Gomes, Bernardo de Paiva, Robson Valentim Tonera, Amanda Aguiar Lemos, Elizabeth Agostinho de Lima, Daniel Felipe do Carmo Areias, Adilson do Carmo, Adi do Carmo, Odete Silva, Pivaldo Areias, Maria de Luz da Conceição Areias, Pivaldo Areias Filho, Albino dos Santos Fernandes, Edeltrudes Maria dos Santos Fernandes, Thelma Regina Abreu Bezerra de Melo, Luzimar Alves de Carvalho, José Peixoto de Carvalho, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso Joaquim Antônio Alves, Maria do Carmo Santos Jordão, Priscila Azevedo Brasiliano, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos Camila Azevedo Brasiliano, Priscila Bastos de Menezes, Renata Scherer Neves da Rocha, e Yolanda Scherer Neves da Rocha. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Ademar Gonçalves de Carvalho, Fernanda Alcântara de Araújo, Tatiane Tonera Goulart, Norimar Vitória Tonera, Alexandre dos Santos Nascimento, Arthur Tonera Nascimento, Eduardo Tonera Nascimento, Gabriel Tonera Nascimento, Tiffany Albuquerque Tonera. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Etelvina Linhares, Daniele Fernandes Armando, Anselmo José Guimarães da Silva, Enzo Omato da Silva, Valentina Omato da Silva, Elizabeth Fernandes. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Elizabeth Fernandes Amado, Luiz Alain Roger Amado, André Sérgio Emanuel Amado, Alain Fernandes Amado, Emanuele Farias, Ana Caroline Farias, Blaise Finão Amato, Gilda Correia da Lima, Maria Martins dos Santos, Odete Martins Tenades, Amério Fernandes, Amério dos Santos, Jean-Claude Michel Amado, Sueli Soledade, Isadora Gomes Amado, Thierry Nascimento Amato, Henri Ramalho Amato, Fátima Moreno Gomes, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amanda de Aguiar Lemos, Lucas Mendes de Aguiar, Glauber Mendes dos Santos, Glauco Mendes dos Santos, Elisete Pereira de Aguiar, Tiago dos Santos Conceição, Ronaldo Gonçalves Fontinhas, Jurandir Crispim dos Santos, Etelvina Mendes dos Santos, Daniele Bernardes, Maria Flor Bernardes, Andressa Figueiredo Alves, Gisele Figueiredo de Souza, Marcos Soares Teres, Alba Volena, Maria Fernandes Coutinho L. Ferreira, Caroline Gomes, Jonas Santos Lemos, Alino Francisco de Paiva, Josimar da Silva, Diva Bernardes de Paiva, Luiz Oswaldo Vieira, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Luan Lessa, Pai nosso que estás no céu, Itaizinho Lessa, Alice Zorek, Rodrigo Lessa Vieira, assim na terra como no céu. Isabela Maria de Paiva Lessa, Luísa Maria de Paiva Lessa, Ondina Gomes da Silva, Jorge Francisco Bernardo de Paiva, Joana Jorge. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
venha a nós o vosso reino. Joana Gomes da Silva Bernardes de Paiva, Natália Gomes Bernardes de Paiva, Terezinha da Costa Lessa, Juliana Lessa Vieira, Marco Lestona, Pedro Vieira Lestona, Pablo Gaianes, Cristiane Lorenc, Natália Minhoche, Pai nosso que estás no céu, vai lá, santificado seja o vosso nome. Dideira, Cláudia Fernandes e Miguel Fernandes. Feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome daquele que é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Aos que estão em casa, e de paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças de Deus. Vamos lá. Vamos lá.